Olá, alunos e alunas, estudantes de Química. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma videoaula com o seu professor Heber Barbosa. Desta vez, iremos estudar ionização dos ácidos. Dentro do estudo da ionização dos ácidos, nós vamos realizar uma análise das nomenclaturas dos ânions. Isso mesmo, quando um ácido se ioniza, ionizar-se, ele vai produzir H+, e produzir um ânion. E vamos estudar os nomes desses ânions produzidos nas ionizações dos ácidos. Sendo assim, vamos abrir os nossos estudos pela ionização dos hidrácidos. Você lembra que hidrácidos são ácidos que não têm oxigênio. Ionização dos hidrácidos. Na ionização dos hidrácidos, nós poderemos estudar ânions, as cargas desses ânions e justificar porque os ânions têm essas cargas. Ou seja, nesse momento, nossa proposta é estudar a ionização dos hidrácidos e justificar cada ânion, a carga de cada ânion, porque em estudos futuros será necessário que o aluno, além de conhecer cátions, espécies positivas, conheça ânions e as cargas desses ânions. No estudo da ionização dos hidrácidos, nós conseguimos facilmente mostrar para você, estudante, o porquê da carga de um certo ânion específico. Vamos então abrir esse estudo? Nomenclatura dos ânions não oxigenados. Estudante, observe bem. Os ânions, eles derivam dos ácidos. Isso, ácidos, eles sofrem ionização. Por exemplo, aqui eu tenho HF, que é conhecido como ácido fluorídrico. No caso, você já estudou na videoaula anterior o nome desse ácido. Você sabe que quando o ácido não tem oxigênio, o seu nome tem terminação hídrico. Fluor com terminação hídrico, ácido fluorídrico. Então observe que esta videoaula depende muito de você conhecer o assunto da videoaula anterior. Então HF é o ácido fluorídrico, lembrando que a terminação hídrico é para ácidos que não têm oxigênio. E você sabe que ácidos em meio aquoso, eles produzem íons. Esses íons H+ e F- não existem dentro do HF. O HF é composto molecular, covalente, não é? Composto molecular ou covalente não possui íons na sua estrutura. Só que os ácidos, eles são um caso à parte. Os ácidos são compostos moleculares, covalentes, que podem produzir íons quando em meio aquoso. E observe que esse íon produzido, ele veio, não é, do HF. Então foi o que eu disse para você no comecinho desta tela, que os ânions que vamos estudar nesse momento são ânions originados dos ácidos. Só que esses ânions são ânions não oxigenados, porque nessa etapa da videoaula estamos estudando a ionização dos ácidos não oxigenados. Outra coisa, observe que aqui só tem um H, então liberou apenas um H+. Por que esse F é menos? Bem, primeiro, porque se tem um H apenas para liberar, eu só tenho uma carga positiva. Se eu tiver uma carga positiva, terei uma carga negativa obrigatoriamente. Isso quer dizer, aluno, que futuramente, se eu tiver aqui 2H e forem produzidos 2H+, essa carga tem que ser -2.
Isso quer dizer também, aluno, que futuramente, nos próximos exemplos, se aqui eu tivesse H3, se fosse, viu? H3, 3H+ seriam liberados. E quando 3H+ são liberados, a parte negativa é -3. Né? A carga negativa depende do total de carga positiva. Se aqui eu tenho só 1H+, o ânion é -1. Quando tivermos, na sequência dessa aula, 2H+, a carga negativa é -2. Se tivermos 3H+, carga negativa -3. E assim por diante. Agora observe. Quando o ácido tem terminação hídrico e ele produz um ânion, o nome desse ânion tem terminação eto. Então, do ácido fluorídrico, nós temos o ânion fluoreto, ou seja, aluno, a espécie F- é fluoreto. Um aluno me perguntou, numa certa aula, professor, mas F não é fluor, professor? Eu respondi sim, F é fluor, mas aqui eu não tenho F não, eu tenho F-. F- é fluoreto. Então, se você, na literatura química, se depara com F, o símbolo F, eu tenho fluor. Mas se você encontra F-, não é fluor apenas, é fluoreto. É um ânion não oxigenado. Então, estudante, esse vídeo faz parte da sala de aula invertida. Como assim, sala de aula invertida? Você está estudando esse assunto antes que a aula aconteça na sala. Então, você dá uma pausa no vídeo, pega o seu caderno e cria anotações. Então, ionização dos hidrácidos, ok? E você anota essa ionização, ok? E ao anotar essa ionização, você destaca a produção do F-. F- é fluoreto, ou seja, você vai acompanhar esta aula e as imagens que estão na tela, você vai passando a limpo no seu caderno, porque essas mesmas imagens irão aparecer no quadro na sua aula presencial. Eu, professor Heber Barbosa, estarei anotando isso no quadro para explicar a sua turma. Só que você não vai gastar seu tempo copiando as informações do quadro na aula presencial. Por que não? Porque você já anotou tudo antes. Ao invés de anotar, você vai participar da aula, contribuir, comentar, questionar. Você pode ir até à frente no quadro para explicar esse assunto. Não copiar. Você vai participar da aula. Então anota em seu caderno e vamos à sequência. Novamente, relembrando a regra. Quando o ácido não tem oxigênio, o seu nome termina com hídrico, aqui nós temos ácido clorídrico. Quando esse ácido sofre ionização, gera um ânion com terminação eto. Então, Cl- é cloreto. E você perguntaria, por que a carga é menos? Eu vou dar um outro motivo, diferente do que eu vi na tela anterior. Flúor, cloro, bromo e iodo são da família 7A, da tabela periódica. Família 7A, que é a família 17 da tabela periódica, os halogênios. E todo halogênio tem 7 elétrons na camada de valência. Mas a regra do octeto diz que as espécies necessitam alcançar 8 elétrons na camada de valência. Então, se flúor, cloro, bromo e iodo tem 7 elétrons na camada de valência, para atingir 8, eles ganham um novo elétron. E quem ganha um elétron, ganha uma carga negativa. Então, o NOx é -1, NOx entrando aqui como sinônimo de carga, NOx -1, carga -1. Esse é o motivo para você entender porque o Cl é menos. Outro motivo para entender porque o Cl é menos é porque, como o HCl só tem um H para ser liberado, então produzindo um só H+, a carga é -1. Então, do ácido clorídrico, nós temos o surgimento do Cl-, esse Cl- é cloreto, pausa e anota esta ionização e destaque que Cl- é cloreto.
Terceiro exemplo, nós temos o HBr, ácido sem oxigênio, o nome é hídrico, uma vez que Br é bromo, então bromídrico é o nome deste hidrácido, ácido sem oxigênio, que sofre ionização. Como aqui só tem um H, só um H+ é liberado. Aí libera o Br-. Se liberou um H+, o ânion é -1. Se o ácido é bromídrico, o ânion é brometo. Então Br- brometo. Um outro exemplo, nós temos agora HI, onde você sabe que I é iodo. Iodo com hídrico, nós temos ácido iodídrico. Você lembra muito bem que ácidos em meio aquoso se ionizam, produzem íons, e se esse ácido tem apenas um H na sua estrutura, apenas um H+ é produzido. E quando um H+ só é produzido, o ânion é -1. Se o ácido é ácido iodídrico, o ânion originado é iodeto. Estudante, eu reforço, na próxima videoaula você vai encontrar nomes escritos na tela. Por exemplo, iodeto de potássio. É comum o aluno ficar perguntando o que é iodeto. Como é que eu vou saber o que é iodeto? Então, para você no futuro ler o nome iodeto de sódio, iodeto de potássio, para saber quem é iodeto, você tem que estudar antes esse assunto, porque é nessa videoaula que estamos mostrando para você a origem desses ânions que serão usados futuramente, por exemplo, no estudo dos sais. E eu repito, a maior dificuldade do aluno é escutar, por exemplo, o nome iodeto e somente lembrar automaticamente que iodeto é I-. Você no futuro só vai lembrar que iodeto é I- se acompanhar bem essa videoaula. Assim como no futuro você vai escutar o nome fluoreto e precisará lembrar que é F-. Brometo, lembrar que ele é Br-. Mas esse lembrar no futuro vem do estudo feito nesse momento. Temos um outro exemplo, onde agora nós temos HCN. Nós já vimos em aulas anteriores que CN no ácido com terminação hídrico passa a ser cianídrico. Então H+, se o H é mais, esse CN é menos. Então cianídrico. O ácido cianídrico vai produzir H+, CN-. Lembrando, estudante, que dentro da fórmula do ácido, a soma das cargas é 0. Se você sabe que H é mais, tirando o H, todo o resto da fórmula é um grupo só. Se o H é mais, todo esse grupo é menos. E esse grupo CN- é chamado cianeto. Por que, professor Weber, o CN- isolado, aquoso? Porque ele é chamado cianeto, porque ele veio do ácido cianídrico. E todo ânion que vem de ácidos não oxigenados, todo ânion que vem de ácidos que tem terminação hídrico, esse ânion tem terminação eto. Aluno, anotar isso aqui é importante. Hídrico no ácido, no ânion será eto. Ânion este que na próxima videoaula será utilizado nos sais. Dando sequência, uma outra ionização, dessa vez do H2S. Você sabe que S é enxofre, pronunciando em português, mas em latim seria sulfur. Sulfur com hídrico, sulfídrico. Então, ácido sulfídrico. Observe, desta vez, que temos na estrutura H2, 2 átomos de H. Na ionização, 2 H+ podem ser produzidos. E na possibilidade de produzir 2 H+, o ânion é -2. Então, um dos motivos pelo qual esse S é -2, um dos motivos, é porque tivemos a liberação de 2 H+.
Então, duas cargas positivas, precisamos duas cargas negativas, que a soma das cargas é zero. Um outro motivo para você entender porque aqui é menos 2 é porque enxofre é família 6A, família dos calcogênios, é a 16ª família, família 16 na tabela periódica. E calcogênios são elementos químicos de 6 elétrons na camada de valência, precisando atingir 8 elétrons, eles vão ganhar então 2 novos elétrons. E se de 6 para atingir 8 elétrons, eles ganham 2 elétrons, receberam duas cargas negativas, por isso que é menos 2. Observe nessa videoaula o cuidado de mostrar a você que sulfeto é esse menos 2 e justificar porque ele é menos 2. Uma vez que futuramente você vai escutar várias vezes esse nome sulfeto e vai precisar lembrar que sulfeto é S-2 e sua mente vai te pedir para entender por que é menos 2. E essa compreensão do porquê sulfeto é menos 2 está sendo realizada nesta videoaula, sendo ela para mim uma das mais importantes videoaulas que eu estou gravando para você, estudante. Então não esqueça, sulfeto S-2 ou diga-se S2-. Estudo dos ânions não oxigenados. Ora, nós fizemos quase agora um estudo da ionização dos ácidos não oxigenados. E você percebeu que na ionização dos ácidos, ânions foram produzidos e nós comentamos esses ânions. Só que agora vamos destacar esses ânions. Então observe, os ânions não oxigenados que nós já estudamos, todos eles o nome termina com eto. F-, Cl-, Br- e menos, ok? Lembrando que todos são menos 1, que todos são halogênios. Fluocloro do iodo, ambos são da família 7A. E para atingir 8 elétrons na camada de valência, eles recebem 1 elétron, justificando porque o NOx é menos 1. Agora o nome termina com eto. Então nós temos F- fluoreto, Cl- cloreto, Br- brometo e menos iodeto. Temos ainda outros 2 ânions, onde o Cn- é o cianeto e o S-2 é sulfeto. Cuidado para não esquecer esse nome, porque S é enxofre em português, em latim sulfo. Sulfo adicionado a eto, sulfeto. Menos 2, porque essa é a família 6A e que tem 6 elétrons de valência. Para atingir 8, ganha 2 elétrons, NOx menos 2. Estudante, de toda essa videoaula, essa tela é o ponto principal até aqui. Então é importante que no seu resumo você crie um espaço à parte, anotando só esses ânions com seus respectivos nomes, porque essa tela é pré-requisito para a próxima videoaula, onde estudaremos os sais. Vamos então à ionização dos oxiácidos, que são os ácidos oxigenados. Ionização dos oxiácidos. E, paralelo ao estudo da ionização dos oxiácidos, nós vamos estudar ânions oxigenados e justificar a origem das cargas daqueles ânions. Essa temática é importantíssima no estudo de química. Ionização dos oxiácidos e a justificativa das cargas dos ânions oxigenados. Vamos ao nosso estudo. Ionização dos ácidos oxigenados e a nomenclatura dos ânions. Aqui nós temos o HClO3. Bem, na videoaula anterior, você estudou como determinar o nome desse ácido através do NOx, do elemento central.
Então vamos resgatar o que vimos na aula anterior. H mais 1, O menos 2 vezes 3 menos 6. Como a soma das cargas tem que ser 0, esse cloro é mais 5. E quando o NOx do elemento central é 5, nós temos terminação íco, ácido clórico. Essa videoaula não visa estudar essas regras. Essa videoaula considera que você já estudou no vídeo anterior essa regra que mostra como se encontra o nome do ácido a partir do NOx do elemento central. Então, HClO3 é ácido clórico. Quando em meio aquoso, estudante, esse H ele se solta. Todo o restante é um grupo só, que tem carga negativa menos. Qual o nome desse ânion? É o foco desse momento. Ora, do termo clórico, vamos tirar clorato. Ou seja, quando o ácido, o nome termina com ico, não estou dizendo hídrico não, viu? Hídrico foi a parte anterior da aula, nos hidrácidos. Aqui eu tenho ácido oxigenado, cujo nome termina com ico. Aí o ânion, terá a terminação ato. Lembrando que esse ânion, no futuro, na próxima videoaula, esse ânion vai ser estudado dentro dos sais. E lá no estudo dos sais, quando você encontrar ClO3-, precisa lembrar que o nome dele é clorato. Só que aqui eu estou justificando de onde vem o clorato. Que o clorato vem do ácido clórico. Do ácido clórico eu tenho o clorato ClO3-. E um dos pontos mais complexos para os alunos em assuntos futuros é lembrar por que ClO3 tem carga menos. Então, por que ClO3 é menos? Porque ele veio de um ácido que só tem um H. E se esse ácido só tem um H, ele libera um H+. E toda vez que é liberado só um H+, o ânion é -1. Então aqui estamos justificando porque o ClO3 é -1. Porque essa justificativa o aluno vai perguntar em aulas futuras. Então, em aulas futuras, eu vou explicar para o aluno que o ClO3 é menos, porque ele vem da ionização de um ácido que só produz um H+. E quando se produz um H+, o ânion é -1, porque -1 do ânion mais 1 do cátion, carga total 0. Esta é a regra principal. Próximo exemplo, HNO3. Ora, no HNO3, se esse N tem NOx mais 5, não é? Aqui está o cálculo do NOx. Quando o NOx é mais 5, o nome do ácido termina com ico. Então, nitrogênio com ico nítrico. HNO3, ácido nítrico. E o ácido nítrico em água sofre ionização. Por que liberou apenas um H? Porque aqui só tem um H, um só H para ser liberado. Então, um H+ apenas. Um H+ apenas. Se eu tenho apenas um H+, então o ânion formado é -1. No futuro, aluno, alguns vão questionar por que NO3 tem carga menos. Então você explica, aluno, porque o NO3 vem do HNO3. E se o HNO3 produz um H+ só, o ânion tem que ser -1. Porque a soma da carga do ânion com a carga do cátion tem que dar 0. Então, se o cátion é +1, o ânion tem que ser -1 para que a soma seja 0. Agora escute, como no ácido nós temos o termo ico, ácido nítrico, trocando ico por ato, nós temos nitrato. Então, NO3- é nitrato. Terceiro exemplo de ácidos oxigenados, H2CO3, nós estudamos na aula anterior. Mesmo com o NOx mais 4, ele não vai ser chamado ácido carbonoso, não. Porque nós vimos em aulas passadas que quando o NOx do elemento central é mais 4, o nome do ácido termina com oso. Mas no H2CO3, estudamos que é uma exceção.
mesmo com o NOx mais 4, o H2CO3 é ácido carbônico. Então, partindo-se do pressuposto de que você conhece H2CO3 como um ácido carbônico e assumindo a possibilidade da liberação de 2H+, se eu tenho duas cargas positivas, o ânion tem que ter duas cargas negativas. Por isso que quando no H2CO3 esses hidrogênios foram retirados, sobrando apenas o CO3, esse CO3 que sobrou é menos 2, porque temos 2H+. Lembrando, aluno, que um dos grandes objetivos dessa videoaula é justificar porque toda vez que você encontra CO3 escrito num livro, porque esse CO3 é menos 2? Porque ele é 2 menos. É porque ele veio de um ácido que liberou 2H+. E a liberação de 2H+, é acompanhada de formação de ânions, carga menos 2, justificando a carga do CO3. No futuro, nas próximas aulas, você vai ter que lembrar, vai ter que lembrar que CO3 é menos 2. Então nessa aula estamos justificando algo que você no futuro precisará lembrar. CO3 tem carga menos 2. Mas se o CO3 vem do ácido carbônico, então CO3 é carbonato. Lembrando que no avançar dessa aula, teremos informações complementares. Teremos um aprofundamento acerca da liberação desses 2H+. Veremos no futuro que isso que está escrito aqui não tem muita facilidade de acontecer. Não tem. Porque o ácido carbônico é um ácido fraco e ácidos fracos dificilmente conseguem liberar 2H+. Ácidos fracos têm maior facilidade de liberar apenas 1H+. Ok? Aqui, nessa imagem, eu estou assumindo a possibilidade do H2CO3 liberar 2H+, para justificar porque CO3 é menos 2. Mas veremos posteriormente que existe outra possibilidade de ionização para o ácido carbônico. Dando continuidade, temos agora o H2SO4, onde o cálculo do NOx dando mais 6 aponta para a terminação ico. Então nós temos ácido sulfúrico, que é um ácido forte, libera o H+ com grande facilidade. Então aqui haverá liberação de 2H+, o que é lógico. Nós temos H2, então 2 hidrogênios são liberados. E se houve liberação de 2H+, todo esse grupo, ao ser liberado, assume carga menos 2, 2 menos. Então, na literatura química, é comum você encontrar SO4, SO4. O que muitos alunos não entendem é porque o SO4 vem acompanhado da carga 2 menos, da carga menos 2. Então, nessa videoaula, você está aprendendo que o grupo SO4 é menos 2, porque ele veio do H2SO4, que ao liberar 2H+, exige a produção de um ânion de carga menos 2, que a principal regra é a soma das cargas negativas e positivas tem que dar 0. Então, 2 vezes mais 1, mais 2. Com menos 2, 0. Então, justificando aqui porque SO4 é menos 2. Agora escutem, se o SO4 menos 2 vem do ácido sulfúrico, o seu nome é sulfato. Então, ácido sulfúrico, quando liberar o ânion SO4 de carga menos 2, o termo sulfúrico dá origem ao termo sulfato. Sulfato, SO4, menos 2. Temos ainda um outro exemplo, o H3PO4. Estudamos na videoaula anterior que o NOx mais 5 para o elemento central indica ico. Fósforo com terminação ico, ácido fosfórico, nós comentamos sobre ele. É um conservante de refrigerante. É comum os refrigerantes apresentarem ácido fosfórico como conservante. Agora observe, 3 hidrogênios
3H+ liberados. Por isso que o ânion é 3-, o ânion é -3, ok? Então, quando 3 hidrogênios são liberados, retirando o H, todo o restante da fórmula é um grupo só. PO4 é um grupo único, coeso, PO4. Carga -3, porque 3 hidrogênios foram liberados. Agora, o PO4, ele deriva do ácido fosfórico, e é da palavra fosfórico que surge fosfato. Fosfato, PO4, 3-. Fosfato, PO4, -3. Estudo dos ânions oxigenados. Isso mesmo. Nós realizamos nessa etapa o estudo das ionizações dos ácidos oxigenados. E ácidos oxigenados produzem ânions oxigenados. Apenas desse momento em diante, nós vamos agora parar de estudar a ionização e vamos estudar somente os ânions. Ora, os 5 mais importantes ânions são esses. Inclusive, estudante, caso você apresente no futuro dificuldade de conhecer ânions oxigenados, estude pelo menos esses 5. Eles são os mais avaliados. Por exemplo, em provas de Enem, você que é de Pernambuco, provas de SSA, esses 5 ânions são realmente os mais importantes, os mais relevantes. Então, nós vimos que clorato, SlO3-, nitrato, NO3-, carbonato, CO3-2-, sulfato, SO4-2-, e fosfato, PO4-3-. Acontece que o que vimos anteriormente foi um estudo realizado para justificar a origem dessas cargas. Porque para os alunos, o que se mostra mais complexo é entender de onde essas cargas foram originadas. Por isso que fizemos todo um estudo calmo, suave, sobre as ionizações dos oxiácidos, que deram origem a esses ânions, que deram origem a essas cargas desses ânions. Então, é fundamental que você dê uma pausa no seu vídeo e pegue no seu resumo, anote a parte e dê um destaque aí no seu caderno. Anote esses 5 ânions. Eles são os 5 grupos mais importantes, os mais utilizados, os mais avaliados. Todavia, conhecendo-se aqueles 5 grupos mais importantes, você pode criar novos grupos. Depois deles, novos ânions, você não memoriza. Você vai criar os novos ânions utilizando regras. Então, partindo-se desses 5 ânions, então nesse momento, essa tela pressupõe que você já conhece esses 5 grupos cujo nome termina com ato. O nome termina com ato. Então escute. Se no lugar de ato aparece ito, então é esse mesmo grupo tendo um oxigênio a menos. Bem, não entendi. Ito é o mesmo ânion que está aqui, ato, só que tirando um oxigênio. Por exemplo, clorato é SlO3-. Você já sabe disso. Clorito. Clorito nenhum aluno memoriza. Não, é proibido memorizar clorito. Porque se você já conhece clorito tem um átomo de oxigênio a menos. Se clorato é ClO3, clorito é ClO2. E a carga do ânion? Nessas regras, se o ânion é -1, toda a variedade dele é -1 também. Nessas regras, o que está variando é a quantidade de átomos de oxigênio. O que faz variar também o NOx do elemento central. Estudante, não estou querendo complicar essa videoaula não, mas escutem. A partir do instante que você muda
a quantidade de átomos de oxigênio e essa carga total é a mesma, é de se prever que o NOx do elemento central está sofrendo variação. Mas não é esse o foco dessa videoaula. O foco, na verdade, é o seguinte, que se você conhece clorato ClO3, então clorito, ito, é átomo menos 1 oxigênio. Se clorato é ClO3, clorito é ClO2. E se você tiver hipoito, hipoclorito, estudante, hipoito é aquele átomo que você conhece tirando 2 átomos de O. Então, se clorato é ClO3, hipoclorito é ClO. Hipoito tirou 2 oxigênios, ClO menos. Agora, o termo per, que deriva de hiper, é um aumentativo. Per ato, aluno, é aquele ato que você conhece mais um oxigênio. Então, se clorato é ClO3, perclorato é ClO4, carga menos 1. Poxa, professor Heber Barbosa, eu tenho tantos grupos novos para memorizar. Não, aluno, não. Aqui, se tivesse que memorizar, seria só o clorato, ClO3-. Os outros 3 grupos derivados, você cria no momento que for necessário. Então, o que você vai anotar no caderno não são esses grupos que estão aqui escritos. Você anota no caderno somente essa regra que te ajuda a encontrar derivados desses ânions. Ânions esses cujo nome termina com ato. Vamos avançar o estudo. Lembrando, clorato é ClO3-, você já sabe disso, estou só revisando. Todavia, cloro é da mesma família do bromo e do iodo. Isso quer dizer que os mesmos ânions formados pelo cloro, com o mesmo estilo, com o mesmo perfil, com a mesma estrutura, teremos ânions de bromo e ânions de iodo. Então, você sabe que, partindo-se de átomo, você pode ter ito. Partindo-se de, por exemplo, clorato, você pode ter clorito. Só que partindo de bromato, você pode ter bromito. Espere um pouco, professor. Partindo-se de bromato? Mas, professor, você não mostrou nessa aula ainda quem é bromato. Mas, aluno, bromato é semelhante a clorato. Estudante, bromo, iodo são da mesma família do cloro. Então, ânions do cloro são semelhantes a ânions do bromo e do iodo. Estudante, se você sabe que clorato é ClO3-, automaticamente já sabe que bromato é BrO3-. Diria algum aluno, poxa, mas um ânion para memorizar. Não memoriza bromato. Por que não, professor? Porque você não já sabe quem é clorato, aluno? Que é ClO3-. Quem sabe que clorato é ClO3-, sabe que bromato é BrO3-. Saberá que iodato, que será iodato, aluno? IO3-. Então, ânions do bromo e do iodo são semelhantes à do cloro, ok? Agora, aluno, se bromato é BrO3-, antes que eu clique e apareça o bromito, pronuncie mentalmente quem é bromito. Ito é átomo menos 1 oxigênio, só isso. Se bromato é BrO3, bromito é BrO2. Se fosse hipobromito, hipoito, é aquele átomo que você conhece, menos 2 átomos de O. Se bromato é BrO3, tirando 2 oxigênios, temos BrO. Hipoito é tirar 2 oxigênios, BrO-. Hiperbromato, estudante, a regra é muito bobinha, muito simples. Per-ato é aquele ato que você conhece adicionando 1 oxigênio. Então será BrO4-.
O comentário que eu farei agora, eu vou realizar, porque sempre que eu explico isso numa sala de aula, o aluno pergunta: o que está acontecendo com esse bromo aqui? O NOx do bromo está variando, ok? Se você está variando a quantidade de oxigênios, o NOx desse bromo está variando. Só que esse não é o foco dessa videoaula. Nessa videoaula, o foco é o seguinte: se você sabe que bromato é BrO3, então o ito só é tirar um oxigênio. Hipoíto é pegar o bromato e tirar 2 oxigênios. E perato é pegar bromato, pegar átomo e adicionar 1 oxigênio. Esse é o objetivo dessa videoaula. Prosseguindo, você lembra que clorato é ClO3-, e como cloro é da mesma família do bromo e iodo, então podemos ter ânions do iodo semelhantes aos ânions do cloro. Por exemplo, aluno, se clorato é ClO3- e aparece um texto com iodato, algum aluno vai e diz: eu nunca ouvi falar de iodato, mas já ouviu falar de clorato. Então ele é idêntico. Se clorato é ClO3-, iodato é IO3-. E se iodato é IO3, o que é iodito? IO2. Que é ito não é a mesma coisa que átomo menos 1 oxigênio? IO2. E o que é hipoiodito? IO. É porque hipoito, aluno, não é átomo tendo 2 oxigênios? Então observe, você conhecendo iodato, pode saber outros 3. Aluno, a proporção é benéfica. Se eu lembro de um, eu posso criar outros 3 sem nenhuma memorização de grupos, nenhuma. Agora, lógico, tem que lembrar a regra que é simples. Por exemplo, periodato, pé é aumentativo. Se você conhece iodato, aluno, periodato é automático, é IO4-. Lembrando que isso aqui é sala de aula invertida. Quando acabar esse momento de confinamento em função da pandemia do coronavírus, voltaremos à sala de aula. E lá na sala de aula, é você, estudante, que vai explicar isso para os seus colegas. E eu estarei presente apenas observando você dar um show de conhecimento dentro deste tema. Estamos vivenciando no momento de reclusão em função ao combate ao coronavírus, a Covid-19. Estamos aqui estudando na forma de sala de aula invertida. Avançando, você conhece muito bem esses 5 grupos: clorato ClO3-, nitrato NO3-, carbonato CO3 2-, sulfato SO4 2-, fosfato PO4 3-. Você conhece esses grupos. E a partir do termo átomo, você pode ter ito, hipoito, perato, originando novos ânions que você não tem que memorizar. Então observe, sulfato você conhece, SO4, mas sulfito você não conhece e nem tem que memorizar. Não memorize, nem anote no seu resumo isso. Sulfito, aluno, é átomo menos 1 oxigênio. Se sulfato você conhece é menos 2, desculpe a falha na minha digitação, sulfato é menos 2, então se sulfato é SO4, sulfito é SO3. Se nitrato é NO3, nitrito é NO2. Repetindo, se sulfato é SO4, ito é átomo menos 1 oxigênio, então é automático, sulfito é SO3. Se você conhece nitrato como NO3 menos, nitrito NO2 menos, então você não memoriza sulfito nem nitrito. O que importa é que você conheça sulfato, nitrato. Esses sim são importantes conhecer. Aí se aparece nitrito na prova ou sulfito, você constrói naquele momento. Não precisa memorizar sulfito nem nitrito. Ionização parcial do ácido carbônico. Estudante, você lembra que quando falamos lá atrás do H2CO3, eu havia comentado que o H2CO3 é um ácido fraco? Isso mesmo. E ácidos fracos têm grande dificuldade de liberar H+.
Tanto que o comum é quando um ácido fraco, mesmo que ele tenha mais de um hidrogênio e o ácido é fraco, o que é mais comum é a ionização liberar somente um H+. Mas, professor, esse 1 não é preciso escrever, não. Eu sei disso, aluno. Eu só escrevi esse 1 aqui para dar ênfase à ideia de que o H2CO3, mesmo tendo 2 hidrogênios na fórmula, é comum que ele libere apenas um H+, ok? Porque ele é um ácido fraco. Então, assumindo a possibilidade de o H2CO3 liberar só um H+, então, tirando do H2CO3 um H, sobra HCO3. E por que a carga do HCO3 é menos 1? Ora, não houve liberação de um H+ só? Se eu libero um H+, logicamente com o ânion é só menos 1. Porque você sabe que somando a carga do ânion com a carga do cátion tem que dar 0. Então todo esse grupo CO3 ele é menos 1, que veio para anular a carga de um só H+. Agora, aluno, independente de regras, HCO3- é bicarbonato. E escute, não me diga que você nunca escutou falar em bicarbonato, já escutou sim. Se você perguntar agora ao seu avô, sua avó, até para o seu pai, para sua mãe, perguntar para eles, alguma vez você já usou bicarbonato, avô? Ele vai dizer sim. Até a sua avó, pergunte para ela, não é? Ou a sua mãe, seu pai, mãe, pai, alguma vez aqui em casa vocês já tiveram bicarbonato? Eles vão dizer que se não tiveram, né, mas os avós, os pais deles já tiveram bicarbonato. Isso mesmo, aluno. Não é comum nas residências ter bicarbonato de sódio. De sódio, Weber? Sim, seria bicarbonato com sódio, NaHCO3, NaHCO3. Bicarbonato de sódio é comum nas residências. E para que eles usam no dia a dia em casa bicarbonato de sódio? Para combater a azia no estômago, aluno. Para escovar os dentes e clarear os dentes com bicarbonato de sódio. Observe, esses comentários que eu fiz aqui foi para que você não ache estranha essa aula onde apareceu bicarbonato. Não é coisa de outro mundo não, estudante. As pessoas que nunca viram química já escutaram o nome bicarbonato. Até já utilizaram o bicarbonato. Então nada demais você no aula de química falar de bicarbonato. Agora a diferença entre você, estudante, e as demais pessoas é que as demais pessoas não conhecem o que é bicarbonato, que é o HCO3-. Mas você, estudante, conhece o que é bicarbonato, HCO3-. Lembrando, derivados do H2CO3 podem surgir 2 ânions, carbonato e bicarbonato. Importante, carbonato CO3-2, ou CO3-2-, e bicarbonato HCO3-, ou HCO3-1. Estudante, hein? Esta tela é importantíssima. Sala de aula invertida, anotando no caderno todos os dados dessa tela. E destaque na sua escrita carbonato, escreva embaixo bicarbonato. Escreva esses 2 grupos juntos no seu resumo, para você, num olhar só, observar os 2 ânions possíveis que derivam do ácido carbônico. Estudante, durante toda essa videoaula, eu estive enfatizando que no momento de combate à Covid-19, estamos com aulas à distância. E, nesse momento, estou utilizando a sala de aula invertida, que é uma metodologia ativa de aprendizagem, onde você, estudante, vai analisar dados que são enviados para você. Então você estuda em casa, inicialmente sozinho. Em seguida você tenta ensinar aquilo que você estudou. E quando você se esforça para ensinar e fazer o colega seu aprender o que você estudou, aí você descobre que é você que aprende. Esse
é o foco que eu trago para o estudo de Química. Sendo assim, estudantes, chegamos ao final de mais uma videoaula. Espero muito encontrar todos vocês nos próximos vídeos. Valeu, aluno! Até a próxima videoaula!